Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui duas passagens. A primeira passagem fala sobre falsas doutrinas. Relembro mais uma vez que o que eu digo neste vídeo pode ou não ser verdade e pode ou não fazer ressonância com vocês. Eu convido a assistirem até ao final, tanto a leitura como a interpretação que eu faço perante a leitura. Portanto, indo para a primeira leitura de hoje, falsas doutrinas, porém o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns deixarão a fé para prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir doutrinas de demónios. Hão de seguir os que lhes ensinam a meditar como se fosse verdade, que abafaram a voz da sua consciência e impedem as pessoas de casar e proíbem certos alimentos. Mas Deus criou todos os alimentos para que os crentes que aceitaram a verdade, se pudessem servir deles, dando graças a Deus, pois tudo aquilo que Deus fez é bom e nada merece desprezo, se nos servimos disso, dando graças a Deus. Com a oração e a palavra de Deus, tudo fica santificado. A próxima passagem fala sobre deveres do responsável pela comunidade, que diz o seguinte: ensinai isto aos irmãos e serás um colaborador fiel de Cristo Jesus. Assim mostrarás que te alimentas dos princípios da fé e da verdadeira doutrina que aceitaste, mas rejeita as lendas vulgares e inconvenientes. Exercita-te na piedade. O exercício físico por si mesmo tem pouco valor, mas a vida piedosa vale tudo, pois leva consigo uma promessa de vida, tanto para agora como para o futuro. Esta palavra é bem verdade e digna de confiança. Se desta maneira nos cansarmos e esgotarmos a trabalhar, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo. Ele é o Salvador de todos os homens e, sobretudo, dos que têm fé. Ensina e recomenda estas coisas. Ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Pelo contrário, deves ser um exemplo para todos os crentes nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até eu chegar, dedica-te a ler a Escritura aos fiéis, a encorajá-los e a ensiná-los. Não te esqueças do dom que recebeste quando foste iniciada pelos profetas da Igreja e os responsáveis colocaram as mãos sobre a tua cabeça. Lembra-te destas coisas e dedica-te a elas, para que todos possam ver os resultados do teu esforço. Presta atenção a ti mesmo e àquilo que ensinas. Continua firme nestas coisas, pois assim conseguirás a salvação para ti e para aqueles que te ouvem. Pois bem, falando um bocadinho sobre as leituras, a primeira leitura fala de prestar atenção a espíritos mentirosos e seguir as doutrinas de demónios, onde seguir os que lhe ensinam a meditar como se fosse verdade. Ou seja, o que é que querem dizer com isto? Hão de prestar atenção aos espíritos mentirosos significa muitas vezes aqueles pensamentos que nós temos que não são tão puros, em que nós prestamos atenção e respeitamos. Contudo, se nós pedirmos o nosso batismo ao Espírito Santo, é-nos dado um nome. E sempre que tivermos dúvida se são estes espíritos mentirosos ou se é o próprio Espírito Santo e os anjos a falarem connosco, perguntemos sempre esse nome. E se eles nos responderem com o nome verdadeiro, sabemos de quem vem a mensagem. Quanto a meditar como se fosse verdade, a ensinar a meditar como se fosse verdade, isto significa muitas vezes as pessoas que ensinam a meditar, mas à sua maneira,
em que não ensinam o verdadeiro meditar. O verdadeiro meditar não exige que nós paremos durante horas num calmo específico, numa posição específica, a fazer meditações guiadas específicas. O meditar, para mim, é, mesmo estando acordada, conseguir ouvir as vozes. E não é ouvir as vozes com o ouvido, mas é ouvir os pensamentos. Ou seja, deixar sermos condutores no próprio pensamento. Muitos vão dizer que a minha maneira de meditar não é meditar. E eu aceito o que dizem. No entanto, também peço que aceitem que há várias formas de meditar. Há a errada e há a certa. E muitas vezes as pessoas deixam-se acreditar em falsas doutrinas, tal como diz aqui. E se a minha maneira de meditar for uma falsa doutrina, eu gostava muito de que alguém me dissesse não, que não uma pessoa física, porque as pessoas vão sempre incentivar as suas formas de viver, mas sim os espíritos que falam, ou os pensamentos que vêm do eu superior, ou de Deus, ou do Espírito Santo, e não as vozes que vêm dos espíritos malignos, porque nós somos condutores de várias frequências, e essas várias frequências que nós ouvimos, tanto as físicas como as mentais, elas moldam-nos como ser. E temos sempre que ter um discernimento de saber distinguir de quem é que elas vêm e se são para ser escutadas ou se são só para ser ouvidas. A diferença entre escutar e ouvir é um passo grande. Escutar é prestar atenção, respeitar e obedecer. O ouvir é a mesma coisa que, como se costuma dizer, entre a 100 sai a 1000. A palavra entra e nós não a registamos. Quanto a impedir pessoas que são impedidas de casar e alimentos que são proibidos de comer, nós formos ver o Antigo Testamento, falam muito da carne impura, que não deve ser comida, ou se for comida deve-se fazer lavar a roupa ou coisas assim do género. É um pouco o que diz aqui. Deus criou todos os alimentos para que os crentes acreditam a verdade se puderem servir deles. Ou seja, lá por um porco ser considerado um animal impuro ou um animal possesso, como é lido em várias leituras, não significa que não seja alimento digno de ser comido. E nós, não é por no Antigo Testamento dizer que não deve ser comido que nós não o devemos comer. E também não é por comer que nós devemos ter que ir tomar banho e lavar as nossas roupas. É assim preciso entender que é uma crença humana. É uma crença que foi criada pelas pessoas que viviam no tempo de Moisés. No entanto, viemos para a nova era, a era de Jesus Cristo, em que nos foi ensinado que a era de Moisés muitas vezes não escutava o próprio Deus e lutava contra ele e criou falsas doutrinas. E isto não estou só a referir aos tempos antigos, estou também a referir às religiões, à divisão das religiões que aconteceram. Elas todas surgiram do mesmo Deus, só que hoje em dia eles dizem o meu Deus não é o teu Deus e muitas vezes estão a enganar-se uns aos outros, porque o Deus há só um. A questão é as doutrinas que foram criadas pelos crentes de cada uma das religiões é que tornam as religiões diferentes e fazem acreditar que o Deus é diferente. Mas muitas vezes vem também por causa desta questão de prestar atenção aos espíritos mentirosos, em que nós não tivemos a discernência de receber um nome, receber o verdadeiro batismo, porque o verdadeiro batismo não é aquilo que nós fazemos na igreja
em que nós somos batizados com o nome com que os nossos pais nos puseram à nascença, mas sim aqui um nome que nos é dado pelo Espírito Santo. No momento que nós pedimos, é-nos dado e a partir daí somos respeitados por esse nome. E pronto. Indo aqui à segunda leitura, eles falam um bocadinho dos pastores, neste caso da pessoa responsável pela comunidade. Eu atualmente não pertenço a nenhuma comunidade, não faço parte de nenhuma comunidade, sou uma pessoa nova aos olhos de muita gente e por isso aquilo que eu digo muitas vezes não é acreditado. E eu não peço que ouçam e que me deem razão. Peço sim que me ouçam e que ponham também o vosso pensamento para que eu possa contrapor ou refletir sobre esses pensamentos. Porque a maneira como eu penso não é a mesma maneira como vocês pensam. E a maneira que vocês pensam também não é a mesma maneira que eu penso. E é só quando nós vivemos na partilha de pensamentos, na partilha de opiniões, é que conseguimos chegar a uma decisão comum, a uma decisão que agrada a todos e agrada o próprio Espírito Santo e o próprio Deus. Eu hoje não tenho mais nada para dizer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.